Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast é patrocinado pelo Método Hércules. Quer aprender como usar o pentagrama do destino e alterar toda a sua riqueza, prosperidade e fortuna? Clica no primeiro link da descrição e saiba como. Nesse vídeo desse podcast eu quero falar com você sobre como mudar sua mentalidade para atrair prosperidade. Tem até uma rima, né? Mentalidade e prosperidade. E é interessante porque um complementa o outro e um faz parte do outro, né? Quando a gente pega até a mesma palavra prosperidade, né, a verdadeira origem tem a ver com algo afortunado, né? Então algo próspero, né, de prosperus, do latim. E quando a gente começa a entender mais sobre a fisionomia, como a fisionomia não, a significância, né, a semântica, vamos dizer assim, o sentido, você começa a entender, caramba, tudo na verdade tem a ver com a prosperidade, porque na verdade se eu entendo que na verdade eu tenho vida, eu tenho respiração, né, circulação, você tem a parte neurológica, nervosa, você consegue, por exemplo, trazer pessoas para conversar, pessoas para entender o mundo, você começa trabalhar, você começa a ver, caramba, que existem tantas coisas interconectadas, independente também das dificuldades, né, que eu quero dizer também, não é só o lado bom, né, das coisas, tem um lado ruim também, um negativo, que você tem que aprender a significar de uma outra maneira. E isso traz para você uma fortaleza muito forte, né? Você traz uma maturidade, um amadurecimento muito importante. E quando a gente pensa dessa perspectiva, aí que começa a gente entender o que é mentalidade, né? Lembrando que mentalidade não se trata apenas do cérebro. Na nossa linha da alquimia da mente, a gente trabalha o conceito do trino, né? Então, do trino a gente tem os 3 tipos de cérebro, que nesse caso é o córtex cerebral, que é o cérebro, tal como nós conhecemos, dividido em 3 partes até, olha, coincidência, né, entre aspas, só que não, que tem a parte da mente subconsciente, cerebelo, medula espinhal, você vai ter ali o sistema límbico relacionado às emoções, né, então você vai ter os lobos parietais, enfim, mais ou menos, você vai ter o neocórtex, na parte mais de cima, e também até o frontal, que tem a ver com a sua tomada de decisão, tem o seu coração, que tem 40 mil neuritos sensoriais, né, que são uma espécie de neurônio, que pensam também, e você tem o sistema digestivo, que na verdade tem 1 milhão de neurônios. Então, quando a gente fala de mentalidade, a gente pode conceituar dessa perspectiva. A mentalidade é a união de 3 cérebros. Vamos pôr dessa perspectiva na alquimia da mente, tá? Você pode ler algum livro, ouvir um podcast, mas que tem outra denominação, mas essa é a nossa, tá bom? E quando a gente pensa nessa perspectiva, mentalidade é a união entre os 3. Então, assim, ter uma mentalidade rica, uma mentalidade pobre, não é apenas você ter os pensamentos no cérebro, mas você sentir no seu coração e também sentir no seu sistema digestivo. Eu vou trazer aqui um exemplo claro sobre isso. Até mesmo na medicina integrativa a gente aprende muito sobre essa importância dos órgãos, tá? É legal também, uma dica aí para quem quiser se aprofundar nesse tema. Imagina que você está tendo uma dificuldade financeira agora, mas por algum motivo você está com raiva do banco, tá com raiva de alguém que você emprestou dinheiro e não te pagou, tá com raiva às vezes, eu tô trazendo só esse exemplo, tá? É um exemplo fictício, mas que vai conseguir te ajudar a entender o que eu tô querendo dizer, didaticamente. Tá com raiva de alguém, né? Então, às vezes, por exemplo, você tem que pagar uma conta, mas não tem o dinheiro hoje, aí você sabe que vai juntar juros e mora, né? Então você vai pagar o boleto atrasado e assim por diante. Aonde você vai sentir essa raiva? Você vai sentir nos seus pensamentos, né? Vai começar a pensar mal do outro, pensar, putz, meu chefe não me pagou, ou mesmo aquele cliente não me pagou, né? Se você tem um negócio, ou mesmo dividendos, alguém que precisava pagar o dinheiro para você não te pagou no dia, então meio que você tá já de saco cheio também de atraso. No seu coração você vai sentir, pô, eu tenho um propósito maior, por que ainda estou vivendo uma vida de escassez? Você vai começar a ter reflexos assim, e você vai sentir no seu fígado, né? Uma dor. Vai sentir uma dor. Mas não só no fígado, mas você vai ver que você vai ter dificuldade de digerir os alimentos. Então você vai sentir no estômago, às vezes, uma gastrite, né? Logicamente, depende, né? Mas você vai sentir uma dor, às vezes na boca do duodeno, mas depende de caso a caso, né? Porque aí depois você vai ter que fazer algum exame, né? Em relação vamos falar, ver, né, com uma câmera para ver se você tem alguma coisa, algum problema, né? Em relação até o nível de bactérias que você tem no seu estômago, né? Mas enfim, aí a gente está falando de otorrino não, basicamente um endocrinologista, né, que vai descobrir isso ou não. Mas enfim, não é o foco aqui, mas o que eu quero dizer, o seu corpo está dizendo alguns sinais. Isso tem a ver com a mentalidade. Então os 3 cérebros atuam em conjunto. Então não adianta só você pensar que o seu cérebro está com raiva em relação àquele pensamento que você tem em relação àquela pessoa. Mas o seu corpo inteiro vai começar a raciocinar desse jeito. Como também,
Se você muda a sua mentalidade, por exemplo, para abundância, né? Então você vai ter melhores pensamentos, então você vai agradecer mesmo na dificuldade, você vai estar mais alinhado com o seu propósito, você vai ver, putz, na verdade eu tô sabendo, mesmo com a dificuldade eu sei que na verdade é algo melhor. Então a harmonia até do seu sistema digestivo vai ser melhor, então até a digestão vai ser melhor, né? Isso tudo, tá? A digestão eu digo como um todo, então você vai conseguir fazer exames se você precisar, né? Para algum médico, um check-up, você vai ver que os exames vão dar um nível colesterol, triglicérides, ou mesmo digestivo, sangue, urina, fezes, vai dar um tipo de resultado melhor, né? Por quê? Tá tudo alinhado, tá bom? Eu quero dizer isso porque vai trazer uma homeostase, que é o conceito do nosso corpo de viver em equilíbrio, né? Por que eu tô dizendo tudo isso, Diego? Nossa, você tá viajando? Não, não tô viajando não, porque tudo isso é mental, né? Uma mentalidade rica não apenas se trata de ter pensamentos ricos, ou mesmo agradecer, gratidão, por exemplo, eu ser positivo, mas se trata de entender que quanto mais eu buscar esse balanceamento, porque o equilíbrio é meio que utópico, né? Vou falar de equilíbrio em relação às coisas. Mesmo o arquétipo de Libra, né, que seria o significado da balança, não existe um equilíbrio. O universo não existe equilíbrio. A gente achar que, na verdade, até mesmo tem um conceito em inglês que chama work-life balance, seria o equilíbrio entre trabalho e casa, né? Assim, basicamente, casa e trabalho. Você nunca vai ter um equilíbrio, né? Às vezes você vai estar em casa e vai trabalhar, né? Às vezes você vai estar no trabalho e você vai ter que cuidar de coisa de casa, né? Filho, escola ligou para você, aí você vai ter que ir lá na escola porque, sei lá, ele não se comportou direito, sei lá, né? Mas tudo tá interligado e é assim, entendeu? Não tem como dividir. E a mesma coisa é a sua mentalidade. Se alguma coisa tá errada, né? O pessoal às vezes fala assim, não, porque eu não misturo trabalho e vida pessoal. Meu amigo, minha amiga, você acredita em Papai Noel? Né? Se você ainda acredita, eu acho que você vai continuar repetindo essa mesma falácia, porque não é verdade. Você sabe que você vai misturar. Né? Se você, por exemplo, brigou com a sua pessoa amada, né? Independente de quem seja, você sabe, se vocês dormirem desse jeito, tende a piorar, entendeu? Vocês têm que resolver isso. E logicamente que depende de caso a caso, depende, na verdade, do nível também, né? Dessa discussão. Mas o grande lance é, se você não resolver agora, a tendência é ficar pior, né? É a mesma coisa, por exemplo, quando você... vamos pensar assim, um exemplo prático, uma metáfora. Você gosta de jogar lixo na sua casa? Como assim, Diego? Jogar lixo na minha casa? Né? Imagina assim, eu pego um monte de lixo, às vezes lixo orgânico mesmo, e começo a jogar na sua casa, na sua sala, começo a jogar na sua cozinha, começo a jogar lixo no seu banheiro, começo a jogar lixo no seu quarto, começo a jogar lixo no seu corredor, começo a jogar lixo na sua kitnet. Você vai gostar? Acho que não, Diego, lixo é lixo, né? Eu tenho que jogar fora da minha casa. Pois é, mas é assim que você faz com a sua mentalidade. Você começa a colocar lixo na sua mentalidade. E jogar vamos falar, com firmeza. Você começa a atrair, né, e colocar esse lixo, que é um lixo mental, que eu estou colocando aqui como uma metáfora, mas é real, e esse lixo começa a fazer parte da sua vida, entende? E por mais que eu fale para você que é uma metáfora, você na verdade está vivenciando uma vida, uma mentalidade de lixo. E você não joga esse lixo fora. Quantas coisas você aprendeu, que você sabe que você precisa mexer e não mexeu, que ainda você está sofrendo por causa disso? Entendeu? É isso que eu tô querendo fazer esse convite para você. Atrair prosperidade real, meu amigo, minha amiga, não é apenas atrair dinheiro, é atrair fortuna para sempre. Porque uma vez que você descobre como fazer dinheiro, renda passiva, investimentos, imóveis, CDB, CDI, título imobiliário, ativos no exterior, criptomoedas, não tem como voltar para trás, entendeu? Não se trata de ou um ou outro. Ou você joga esse lixo fora, ou esse lixo vai continuar aí. E não tem como mandar alguém, né? Às vezes acontece isso com você. Você começa a delegar essa tarefa para outras pessoas. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque a tarefa em relação a jogar esse lixo é tua. Você que criou esse lixo e você que co-criou, na verdade, a consequência. Você sabe do que eu tô falando, porque tem um monte de coisa, na verdade, que você não gostaria que estivesse na sua vida que tá aí. Agora, delegar que a culpa é de outrem, aí já não é mais problema meu. Porque você sabe que o problema é teu. Você sabe disso. O que você não quer fazer é encarar de frente essa dificuldade. Agora,
Você pode empurrar com a barriga? Pode. Pode empurrar, às vezes, anos com a barriga, né? O que a gente vivencia na humanidade hoje é milênios de mentiras sobre a própria origem da humanidade, né? E as pessoas engolem isso como se fosse a máxima verdade, né? E aí que tá. Você tem que ser uma pessoa questionadora, uma pessoa que procura essa limpeza mental. E quanto mais você fizer isso, mais você vai atrair a prosperidade. E tem todo esse lixo no seu subconsciente, sim, que foi colocado por sistemas de crenças que eu já falei pra vocês, que a gente sempre repete aqui dentro da Alquimia da Mente, que é sistemas de crenças relacionados à família, religião, político-partidária, grupos de minoria, grupos sociais, grupos religiosos. Comece a entender mais sobre isso que você vai melhorar muito esse aspecto em relação a essa relação que você tem entre mentalidade e prosperidade. E se você quer aprender mais profundamente, né, a usar isso e a usar o nosso pentagrama do destino, que são as 5 riquezas da prosperidade, riqueza física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeira, entra aqui, né, no nosso link abaixo, né, da descrição, que vai ter o link do Método Hércules, onde a gente explica e te ajuda em relação a esses aspectos para você se aprofundar e, logicamente, você colher novos resultados. Tá? Muito simples, muito fácil. Você vai lá, clica, veja se faz sentido e, logicamente, se fizer sentido, você entra aqui no nosso lado, sendo nosso aluno, nossa aluna, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você, nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.